Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Mascarenhas e, como você já sabe, você está no podcast Agrociência. Aqui nós acreditamos que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Estamos em qual episódio, Ana? 12. 13? 13. Eu falhei. Me perdi já. Agora eu já não sei mais. Que bom! Já chegou num ponto que nós já não sabemos mais que episódio estamos. Eu só sei que nós estamos no 3º episódio da série Agrotóxicos. Mentira, 4º. Meu Deus, nós não sabemos mais nada. Que nem o que nós estamos fazendo aqui. Não, foi o Você lembra o nome da convidada, pelo menos? Fernanda. Não, mas tivemos o Paulo no primeiro episódio, o Wagner no segundo, a Jaqueline no terceiro, e agora a Fernanda está aqui para o 4º episódio da série Agrotóxicos, com conteúdos incríveis e importantes. Com certeza. Então, assim, dá pra gente aproveitar e aprender muito só nessa série Agrotóxicos. Mas, pra gente não se perder sobre o assunto e deixar a gente se perder só no número de episódios. Exatamente. Não perca, então, os episódios anteriores, mas aproveite também essa série que nós estamos produzindo com bastante carinho pra vocês aí, que tá imperdível. Tá joia? Mas e aí, qual que é o tema de hoje, Ana? Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento de mercado, né? Para entender como que os produtos que estão sendo desenvolvidos na área da pesquisa chegam até o produtor. Que interessante isso, né? É um complemento, então, aí dos episódios anteriores que nós trouxemos aqui. É o trabalho que é feito sobre as informações no desenvolvimento para que ela chegue com qualidade, corretamente, né? Para a prática. Ótimo. Bacana. E para falar sobre esse tema, né? Nós convidamos uma pessoa que é da área, que entende bastante sobre esse assunto e nada mais interessante do que conversar, bater um papo aí dinâmico, descontraído com quem realmente entende do assunto. Então, seja bem-vinda, Fernanda Carati. É isso, assim que pronuncia seu sobrenome? É isso mesmo. Obrigada, Fábio. Obrigada, Ana. Gostaria de agradecer ao Agrociência Podcast também pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui conversando um pouquinho. Então. Que bacana. Seja muito bem-vinda. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, né? O seu aceite de estar aqui batendo esse papo hoje com a gente, levando muita informação para quem nos acompanha aqui, né, que está sedento por aprendizado, informação, e isso é muito importante. A gente costuma dizer aqui que conhecimento a gente não pode, né, não deve guardar para si e precisa compartilhar e levar para as pessoas que realmente têm interesse sobre isso. E o mais importante, que o básico precisa ser dito, né, e esse tema agrotóxico, ele traz muitas dúvidas. Então, estar perto de quem trabalha diretamente com isso enriquece muito o nosso conhecimento. Então, agradecendo por dividir o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Ana. Vamos interagir aí. Vamos isso lá, aí, informação é feita para ser compartilhada. Com certeza. A gente precisa bater muito nessa tecla e levar conhecimento e informação para todo mundo que acompanha e até os que acompanharão na sequência. Pessoal, e entender como que é de fato na prática, né? Vamos lá, Ana Paula, vamos falar então do tema de hoje, desenvolvimento de mercado, né? O que é isso, Fernanda? O que é o desenvolvimento de mercado? Só para a gente entender a dinâmica disso, para a gente conseguir explorar esse assunto mais a fundo. Fala um pouco já aproveita e se apresenta, também, fala pra gente quem é você. Mas antes disso, antes dela se apresentar, a gente preparou um regalo aqui, em parceria com a Up Canecas aí, muito obrigada. Uma lembrancinha para você aí. Se lembrar da gente, lembrar do nosso episódio, lembrar dessa bate-papo que nós fizemos hoje aqui. Tá joia? Então vamos lá, então começa se apresentando, né, falando quem é você e depois a gente explora aí o tema que é desenvolvimento de mercado. A sua área de atuação. Combinado. Meu nome é Fernanda Carati, eu sou gaúcha, sou do interior do Rio Grande do Sul, do norte do estado. Eu fiz faculdade de agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. No final do curso lá, estava na dúvida se já ia para o mercado, se ia qualificar um pouquinho mais. Tive bastante influência e orientação dos meus professores e fui fazer o mestrado na Federal de Pelotas. Fui para Pelotas para fazer o mestrado. Fui para mestrado na área de planta daninha, fitossanidade dentro da área de planta daninha. E a ideia era ir lá fazer mestrado e aí trabalhar. Mas lá dentro, fui influenciada e incentivada e eu acabei entrando pro doutorado, fiz doutorado também. Então, eu fiz mestrado e doutorado em fitossanidade na área de herbologia. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu trabalho na Universidade de Arkansas, no estado de Arkansas. Então, foi uma experiência bacana, mas eu estava conversando com o Fábio antes, uma experiência única aqui.
E aí, finalizando o doutorado, eu vim para Mato Grosso do Sul. Comecei a trabalhar aqui no estado e vai fazer agora em agosto 4 anos que eu tô aqui no MS. Ah, que legal. Seja bem-vindo, então, ao nosso estado. Obrigada. O calor do Mato Grosso do Sul, mas nós temos um frio bem parecido também. com o do Rio Grande aqui também. Sim, então, É curto, mas temos. Eu vim pra cá achando que eu tava escapando do frio, mas tem um período aí. Aqui faz um frio também, bem parecido com o época do vinho, época da sopa aí. É bom que dá pra aproveitar todas as estações do ano, né? Inclusive, tem dias aqui, principalmente em Dourados, que nós temos todas as estações em um dia só. É verdade. Mas legal, vamos falar então um pouco do nosso tema de hoje, né? Desenvolvimento de mercado aí. Vamos tentar explicar de uma forma bem dinâmica aí, uma linguagem mais tranquila, para que os nossos ouvintes aí, nossos seguidores acompanhem, entendam o que seria isso, esse tema, a sua área de atuação, o que você faz, né? Qual a importância disso para o agronegócio em geral, né? Para o produtor. Vamos lá. A minha área de atuação está fazendo 1 ano e meio agora que eu estou nessa linha de desenvolvimento de mercado. Eu sempre trabalhei muito na pesquisa e migrei para o desenvolvimento de mercado, agronomia, testar produto. Treinar para treinar, a gente fala. Então, o que é o desenvolvimento de mercado de maneira geral, assim? As empresas, as multinacionais, elas têm um time de pesquisa e um time comercial. Então, o que o desenvolvimento de mercado faz? A gente faz essa ponte entre a pesquisa e o time comercial. Um produto que está no mercado, a gente testa ele na região, faz o posicionamento regionalizado, e um produto que não saiu ainda, que está lá com a pesquisa há 10, 12 anos em teste, né, em validação, a gente vem para a gente chama o pré-launch, é um produto que está pré-ser lançado, né, pré-lançamento. A gente faz o que com aquele produto? A gente entende o produto, a gente aplica o produto no campo, a gente estuda e a gente treina o time que vai vender o produto. Então, a gente treina o nosso RTV, o nosso RC, para entender e explorar ao máximo daquele produto, como que ele funciona, como que ele performa, que alvo que ele atinge, o que ele vai entregar para o produtor. Na sequência, então, a gente vai mais para a ponta. A gente vai treinar junto com a RTV, junto com a RC, a gente vai treinar o consultor que atende o produtor. O consultor da distribuição, o consultor da cooperativa, para ele chegar no cliente final, na ponta, né, para o produtor e posicionar aquele produto de forma correta, de forma assertiva e que a gente tenha soluções e que o produtor também ganhe o resultado positivo daquele manejo, daquele produto que ele vai estar utilizando. E em algumas situações a gente vai até o produtor também, conversar com o produtor, explicar a performance do produto, como o produto funciona, como que ele age, o que ele vai ganhar, o que ele vai entregar dentro do problema que ele tem, né? E é literalmente para desenvolver o mercado mesmo. Olha que importância que é esse setor, essa área de atuação, né? Das empresas relacionadas a esse tipo de negócio, porque eu acredito que de nada adianta, né, você fazer uma pesquisa de 12 anos para deixar um produto lá parado, que gastou-se horrores para fazer aquele produto, enquanto que o produtor está pedindo, está precisando, existem pragas, problemas na propriedade dele que precisa ser solucionado e você tem o produto lá. Então, essa ponte, né, esse elo que vocês fazem aí entre a pesquisa e o produtor é fundamental. E outra, não é só falar que tem o produto para combater tal praga. Exatamente. Eu acho que a parte mais importante é ensinar a fazer, né? Como é que usa aquilo. Exatamente. É o grande diferencial, porque a gente já aprendeu aqui nos episódios passados qual é o processo de pesquisa, né? Quanto tempo, o que é considerado para que aquele produto chegue para comercialização, que ele esteja pronto para ser comercializado. E aqui a gente está entendendo agora que não é só desenvolver, é levar essa informação do desenvolvimento do produto para que a aplicação seja feita corretamente, né? Eu vejo que ele seja utilizado de forma correta. Isso, eu vejo que não tem assim a área mais importante, ou o desenvolvimento de novos produtos, ou o produtor, ou só o desenvolvimento de mercado. Eu acho que é um conjunto de fatores que faz o todo acontecer e realmente desenvolver um setor que é o agronegócio com eficiência, né? Vamos até puxar para o exemplo que nós usamos em um dos episódios, que é o remédio na saúde humana. Não adianta dizer que está com dor de cabeça. Hoje a gente está com dor de cabeça, a gente vai lá na farmácia e compra o que o atendente de balcão ali da farmácia indica, ou o que a gente já está acostumado a tomar quando está com dor de cabeça. Aqui não dá para ser muito parecido com isso não, né? Não dá para ir lá na cooperativa, por exemplo, pegar o produto sem saber o que realmente esse produto faz, como ele faz e como ele tem que ser usado para poder atingir o alvo. Sobretudo se for um produto novo, né? Principalmente se for um produto novo. Como é que funciona essa parte de
de visita aos produtores, é como se fosse um suporte. A empresa que você trabalha, ela tem essa pegada de dar o suporte ao produtor, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, o produtor é o nosso cliente, né? Nosso principal cliente, né? Todas as companhias, as multinacionais e as empresas, elas têm um foco de trazer cada vez mais ferramentas para facilitar a vida do produtor, ou para facilitar o manejo do problema dele lá dentro da propriedade dele. Então, nosso foco é chegar com soluções para o produtor. Então, a pesquisa vai desenvolver, a pesquisa vai testar, a pesquisa vai validar, e a gente precisa muito da pesquisa. E a gente precisa do outro suporte que vai entregar e vender o produto para o produtor. E a gente faz justamente essa ponte aí. Mas o nosso objetivo principal é entregar a solução lá para o produtor. E esse treinamento, ele acontece, vamos visualizar aqui, no campo ou numa sala de aula? Como que é na prática? As duas coisas acontecem. Em determinados momentos a gente treina em sala de aula, a gente vai lá em sala de aula, né, em auditório, enfim, em escritório. Isso é o nosso dia a dia. A gente também tem os campos que a gente monta, os nossos campos demonstrativos, né, para ver lá na prática, mas nem sempre a gente consegue levar o produtor, o consultor de regiões mais distantes lá no campo. Então, o que a gente faz também? E fizemos muito isso. Montamos uma sumarização do resultado que a gente tem lá no campo, pegamos o resultado da pesquisa, pegamos o nosso resultado ali da região, daquela determinada região, daquela problemática da região, fizemos uma sumarização, uma apresentação e a gente vai em escritórios, em consultorias, em cooperativas, em distribuições, canais de distribuição, para falar do produto, para falar de portfólio, para falar de determinado produto, o que é o produto, como que ele performa e os resultados que a gente pega da pesquisa, que a gente pega dos nossos campos demonstrativos, mostrando lá, mesmo que o bacana, o legal é poder levar eles no campo, para eles verem realmente como que ele funciona, o que ele está agregando, como que ele performa. Eu falo que ver no campo, a gente grava muito mais, né? Mas nem sempre a gente consegue deslocar um time que fica mais distante, né? Para ver lá no campo propriamente, né? Então a gente faz essas apresentações, a gente sumariza, a gente tira foto, a gente leva o material, leva a informação para o cliente, né? Para o produtor, para o consultor lá onde ele está. Ô Fernanda, é legal você dizer isso, até você já disse uma palavra importante aí. Existe diferentes performances desse mesmo produto em áreas distintas? Por exemplo, você falou que atende uma determinada região. Uhum. É diferente o resultado desse produto numa região diferente da sua, assim, que precisa de um ajuste, ou na técnica de aplicação, da forma de usar, considerar variáveis climáticas são diferentes. Existe isso? Essa parte vocês abordam também? Com certeza, a gente faz justamente esse posicionamento E agora? Regionalizado. Vamos cortar isso? Nada, capaz. Tudo certo. A gente faz esse posicionamento. Seres humanos. A gente faz esse posicionamento regionalizado. Por quê? Porque o problema que eu tenho aqui no sul do MS, certo, não vou ter ele lá no MT. Pode ser que vou ter, pode ser que não vou ter. O problema que eu tenho lá no Mato Grosso, eu não vou ter no Paraná. Ou às vezes sim, às vezes não. Então a gente posiciona ele conforme o ambiente onde ele ocorre. O produto herbicida tal, ele controla muito bem determinada planta daninha. Ele vai controlar a planta daninha aqui no Mato Grosso Sul, ele vai controlar ela lá no Paraná, lá no MT. Mas o que pode acontecer? A gente tem vários fatores que podem interferir nessa performance do produto. E o que a gente tem muito problema nos últimos anos aí é a resistência, né? Hoje a gente tem problema com doenças, com fungos, micro-organismos fitopatogênicos que têm resistência a determinadas moléculas. Então, o produto fungicida performa bem aqui no MS. Mas lá em Minas ele não performa. Então o que está acontecendo? Está selecionando micro-organismos com resistência para aquela molécula lá. Entendi. Então isso é natural. O mesmo vale para planta daninha, para praga, muito para planta daninha, a problemática que a gente tem com planta daninha em relação à resistência. Isso se deve à pressão de seleção, né? O produtor acaba, às vezes, adotando uma ferramenta, um produto, e ele usa aquele produto de forma repetitiva e vai selecionando para resistência. Então o que acontece? O produto performa, o produto tem registro e vai pegar aquele alvo, mas a gente vai fazer essa pressão de seleção. O ambiente, o produtor acaba, nós, né, reaplicando, fazendo essa seleção, que é um processo, naturalmente no ambiente existem esses micro-organismos que têm essa resistência, e a gente aplicando sempre a mesma molécula, a gente vai aumentando aquela população, selecionando e aumentando aquela população. Por isso que às vezes o produto aqui funciona, performa muito bem,
e lá em determinada região ele não entrega, não performa por causa desse problema de resistência. Isso que a Fernanda está falando é importante destacar porque é onde as pessoas ficam sabendo ou visualizam, não entendem o que está acontecendo e acham que estão usando agrotóxicos demais. Ou errado, né? Ou de forma errada. Então, vamos traduzir alguns termos aqui. Performar seria atingir o alvo, combater aquela praga e salvar a lavoura, cultura ali. a cultura, né? Exatamente. E resistência é quando ele aplicou e não matou a praga, ela pode se expandir. Então, nesse caso, a gente reaplica ou aplica um novo produto, no caso, acho que teria que ser um novo produto, né? E aquele produto que foi aplicado, vamos explicar aqui para deixar bem claro, ele vai causar algum dano ao meio ambiente? Como que é, Fernanda? Aquele produto vai degradar. Então, tipo assim, hoje, para um produto, para qualquer companhia lançar um produto, uma molécula nova, são 10, 12 anos de pesquisa e 10, 12 anos de teste ambiental, para a saúde, enfim, são vários testes que precisam ser feitos. Então, o produto que foi lançado, ele dificilmente ele vai ter um impacto ambiental. Ele já vem com uma característica química de rápida degradação, de preservação do ambiente. O produto, ele atingiu o alvo, mas aquela planta daninha, ela tem aquela característica de metabolizar, de não deixar que aquele produto vá ter ação, por exemplo, o herbicida não consegue ter a ação de herbicida na planta. A planta consegue se defender daquele produto. Por exemplo, hoje a gente tem a própria buva, que é um problema muito no sul do Brasil, e chegou aqui no MS, aqui na nossa região, na região de atuação minha, que é o sul do MS, a gente tem muito problema com buva, e hoje a gente tem buva com resistência a vários herbicidas. A gente tem buvas resistente a glifosato, resistente a paraquat, recentemente a gente tem buva com resistência a 2,4-D, então são diferentes modos de ação de resistência, né? Então, tem formas diferentes dessa praga se tornar resistente. Então, não é simplesmente controlar a dosagem, e sim utilizar um outro produto, então. Precisa de um outro produto, de uma outra ferramenta para manejar aquele problema ali. E é interessante a gente falar sobre a resistência que as pragas têm na lavoura, porque, assim, não é uma coisa só do agro, né? Na saúde a gente também tem. Às vezes a gente usa o mesmo remédio para dor de cabeça por muito tempo, chega num ponto que não faz efeito mais. E é natural que na natureza também seja dessa forma, né? Então, por isso que a pesquisa se faz importante e esses testes que vocês fazem em orientação no campo também, porque vocês conhecem a realidade e conseguem trabalhar melhor o produto para evitar, inclusive, isso, né? A reutilização de produto, ou até mesmo de um produto que não tem ação efetiva naquela região, porque já conheceu que tem resistência ali, né? Economia e utilização de produto, né? Exatamente. E é pensando nisso também que a gente sempre posiciona o nosso portfólio, os produtos, e recomenda a rotação de moléculas, rotacionar produtos, justamente para preservar aquela molécula, né? Porque a gente viu que demora tanto tempo para a gente conseguir lançar um produto, para conseguir uma molécula nova, é muito demorado, é muito difícil. Eu lembro de um professor que ele sempre falava, as frutas mais fácil já de uma árvore de fruta, a gente apanha primeiro, né? Então, tipo assim, agora tá mais difícil de apanhar as frutas, né? As mais de cima, fica mais difícil. Sim. Então, hoje, pra gente ter uma molécula nova, pra gente ter um produto novo, tá muito difícil de determinada empresa conseguir uma molécula nova. É um trabalho muito mais difícil que se a gente voltar atrás aí quando começou os defensivos, né? Então, a gente tem uma preocupação com o que a gente já tem no mercado. A gente não quer perder as ferramentas que a gente já tem no mercado. A gente quer manter o que a gente já tem, né? Então, por isso que a gente precisa rotacionar os produtos que a gente tem. Rotacionar fungicida, rotacionar inseticida, rotacionar herbicida para quebrar essa pressão de seleção que a gente tem com determinados usos sempre contínuo da mesma molécula, né? Explica um pouco melhor, então, pra gente essa parte. Ela entra dentro da parte de desenvolvimento de mercado de vocês, na parte de capacitação e treinamento dos responsáveis técnicos, e quais são os outros RDs que você falou? É o responsável técnico, RF? A gente tem, as companhias de maneira geral, elas têm os RTVs e os RC. Eles são modalidades diferentes de denominação do vendedor, né? Do nosso vendedor, da companhia que vai vender o produto diretamente na distribuição, na cooperativa. Porque aqui nós temos propriedades que trabalham intensivamente soja e milho, né, as duas culturas. Então, é um dos trabalhos de vocês orientar a rotatividade também para que o produtor utilize moléculas diferentes em anos de cultura diferentes também. Então, isso é um papel
que é passado para os RTs e... Para os RTs, sim. A gente mostra como o produto performa, a gente mostra o que o produto entrega, a gente fala de como posiciona ele, o modo correto, e a gente também sempre no nosso posicionamento para o consultor, para o cliente na ponta, para o produtor, a gente sempre posiciona o produto quantas vezes naquela safra a gente vai usar aquele produto. Determinado inseticida, a gente vai usar no máximo ele 2 vezes. A gente vai rotacionar com outros produtos, com outros inseticidas. Determinado fungicida, a gente vai posicionar ele 1 vez na safra. Justamente para preservar a molécula, né? Para preservar o produto. Falando em rotação, né? Eu acredito que essa rotação aí é a mesma função dela, é a rotação de cultura, né? Que é também para... a praga que ataca o soja é diferente da praga que ataca o milho. Então, você fazendo a rotação de cultura, são métodos práticos, né, na prática, de evitar que pragas se alastrem ou ganhem força, né, numa determinada região. Então, é uma prática comum, a gente sabe, a gente escuta bastante sobre isso. É consorciado com a prática de rotação de moléculas, de aplicação. Então, são técnicas que se ajustam, se complementam com um único objetivo, que é diminuir ao máximo as pragas que, de alguma forma, aí atacam as culturas, né? E manter o número de opções de ferramenta para o produtor, né? Quando a gente perde uma molécula, quando a gente perde um produto, para de performar, é uma ferramenta menos que o produtor tem na propriedade dele, né? Exato. Então, quando mais ferramenta o produtor tem, mais opção ele tem, mais oportunidade de negócio, de preço e de eficiência também. Né? De resultado mais rápido. O que a gente quer na ponta mesmo é entregar uma lavoura limpa, com sanidade, e que a cultura que está lá tenha condição de entregar o máximo do teto produtivo dela. Né? Nossa, nem fala. Olha, eu tenho passado, indo para a universidade, a gente passa por algumas lavouras, é a coisa mais linda de ver as lavouras. Como é que elas estão bonitas, né? Tá da cor assim do blazer da Ana aqui, ó. O milho já tá alto, gente. Plantaram não, a coisa mais linda, né? Parece que, não sei, tem 60 dias, um pouco mais de 60 dias e tá... desenvolve bem, tá enorme, né? já tá esse é um dando diferencial bem. do nosso país, né? A gente tem esses resultados de produtividade, de qualidade, né? É isso mesmo. Mas a gente está percebendo aqui que tem uma equipe bem forte e bem estruturada numa ponta para desenvolver esses produtos e levar a informação correta para o campo, mas vou chamar um pouquinho a atenção aqui para o produtor, né? A responsabilidade do produtor é grande para que todo esse trabalho tenha o resultado esperado, né? Ele tem que fazer a parte dele, né? Com certeza. E eu chamo um pouquinho mais a ponta, que é assim, a mão de obra que o produtor contrata, né? Para que ele maneje corretamente. Às vezes não tem um treinamento adequado, ou, né, não trabalha tanto tempo com aquela atividade. É um bico, um freelance, alguma coisa nesse sentido, né? Que acontece muito, né? Na prática, a gente sabe que isso é uma realidade de muitas propriedades aqui no Brasil. E falta mão de obra no campo, né? Então, que esse episódio ele chegue também para essas pessoas, né, que atuam no campo, que não sejam só pesquisadores ou estudiosos da área, mas que trabalhem na área para entender que é feito todo um trabalho antes para que aquele produto chegue ali para ele manusear e que ele busque informação para poder fazer corretamente também, né? E deixar um recado aqui também para a população em geral, né, pessoal? Que, assim, a gente já viu nos episódios anteriores e hoje que a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos ou a substituição de produtos antigos, ela investe muito, investe pesado, né? É morosa. Dinheiro, né? É morosa, então tem um esforço muito grande para que isso aconteça. E não para por aí, né? Temos agora aqui a área de atuação da Fernanda, que é fundamental em relação a isso. Então, assim, não é dizer que o agrotóxico, um defensivo agrícola, está sendo desenvolvido só para poluir ou para prejudicar o meio ambiente. Muito pelo contrário. Eu acho que a pesquisa, o desenvolvimento e o teu trabalho é justamente o contrário disso, né? Justamente para minimizar esses impactos, acima de tudo, e, obviamente, levar resultado aos produtores rurais. Com certeza. Não seria isso? É isso mesmo. Tô errado? Ou isso me mesmo. corrija. É isso, e de fato, né, a gente precisa que... São tantos caminhos para o produto chegar aonde a gente quer que ele chegue lá, para aquela ferramenta chegar lá para o produtor, e ela precisa ser utilizada de forma correta, né?
Mas hoje eu vejo que o produtor, ele já trata o negócio dele cada vez mais, né, mais técnico. O produtor hoje ele está muito tecnificado. Então ele tem muita informação. E o operador dele também tende a ter muita informação. E ele tem muita preocupação com isso. Tem que ter, né? Senão nem opera. Porque é um alto investimento que ele está fazendo. Então ele precisa Exatamente. que aquele produto seja aplicado de forma correta. Porque a pesquisa desenvolveu, o desenvolvimento de mercado está levando informação, o RTV, o RC está lá junto com o produtor no dia a dia. Então o operador do aplicador lá, por exemplo, ele precisa aplicar aquele produto seguindo o nosso posicionamento. No horário correto, no momento correto, no time correto. Então, são vários caminhos aí para que a gente tenha, no fim das contas, um resultado. A ação daquele produto, a proteção daquela lavoura. E é um detalhe que faz toda a diferença, porque no episódio passado, a Jaqueline comentou que um operador quis ganhar tempo, preparou a calda um dia antes. Aí no outro dia foi aplicar, estava entupido. Decantou, né? Então, são detalhes que fazem toda a diferença, né? E isso afeta o produto, o custo desse produto, o tempo de aplicação, né? Porque aí já perdeu, porque tem essa questão de clima, vento, que tem que ser considerado na hora de aplicar, né? Então, é na prática, é na vivência ali no campo que os detalhes acontecem que fazem toda a diferença. Então, para evitar esse tipo de situação, né, que a Ana mencionou agora aqui, né, do trabalhador que foi preparar a calda um dia antes, vocês fazem dias de campo, treinamento, capacitação, como você falou aí, em sala de aula ou mesmo no campo, né? Essas informações vocês levam para o produtor rural ou com foco mais no funcionário dele que vai realmente aplicar e colocar em prática esse conhecimento? A gente tenta levar essa informação para o campo. Quanto mais a gente tiver essa informação circular, né, qualquer novidade de produto, de lançamento, atingir um máximo de público, né? Eu pergunto isso porque até a linguagem que você vai usar, ela tem que ser ajustada, né? Exato. Porque você vai falar uma linguagem de pesquisador, é uma linguagem, né? Você vai conversar com um produtor ou um funcionário, é uma outra linguagem, mais coloquial, não precisa usar termos tão técnicos, né? Senão fica aquilo, né? Não tem um casamento ali de troca de informação. O operador, o trabalhador lá da fazenda precisa entender. Claro. A nossa comunicação precisa ser com a pesquisa, prática, assertiva. E se a gente levar muitos termos de pesquisa, às vezes ele não vai entender, né? Então a gente precisa com que a comunicação seja de fato efetiva, né? Que ele entenda a informação que a gente está levando, né? Uma dúvida que o pessoal pode ter também ouvindo o nosso episódio de hoje. O desenvolvimento de mercado, ele acontece só quando o produto vai ser lançado ou quando o produto já está no mercado, mas que não tem aqui em uma determinada região? Quando que acontece o desenvolvimento de mercado? O desenvolvimento de mercado acontece sim com os produtos que estão em pré-launch, em pré-lançamento, mas a gente faz no dia a dia reposicionamento do produto que já é comercial, que está há 5 anos no mercado, mas a gente continua para entender aquele produto, como aquele produto ainda está performando naquele ambiente, né? Porque a gente tem vários fatores que ajudam, às vezes, a entender por que o produto performava e não performa mais. Então, a gente trabalha com produtos que estão em lançamento e produtos que já estão no mercado. E tem um detalhe, né? Pode acontecer também, já o produto está no mercado e, por exemplo, o filho do produtor que já recebeu esse treinamento, essa capacitação lá atrás, o filho vai assumir. Ele não sabe ou não teve esse acesso a essa informação, então seria um novo público. Exatamente. Que você está já ali atualizando, né? Ou, por exemplo, pega o Fábio e a Ana. Nunca plantaram um feijão nem na escola, na Feira de Ciências. Eu já plantei feijão no algodão. Como não, gente? Todo mundo já plantou feijão no algodão. Mas enfim, tirando esse feijão no algodão, nunca botou terra embaixo da unha. Eu não plantei aí vai resolver ainda. Eu tava pensando nisso. Eu já tenho um livro, eu já tenho uma filha, falta plantar uma árvore. Não, urgente plantar. Então é fácil. Planta lá na frente da sua casa, pra tomar um chimarrão. Mas voltando aqui no meu pensamento, que eu já me perdi. Não, voltei. Eu e a Ana vamos começar a plantar. Nunca plantamos nada. A gente precisa de informação, conhecimento. A gente formou em administração, ciências contábeis, mas eu quero plantar. O que impede? Né? Herdou a propriedade. Exato, quem sabe. Então eu preciso dessa troca de informação. Então é um novo público, não é? Por isso que tem que ter essa rotação dinâmico, aí, exato. Dinâmico. Essa constância na oferta da informação, justamente porque o público é dinâmico também. Não deve ser tanto, mas... sobre isso. Qual é a demanda de vocês? A demanda, ela vem de onde? Ela vem... É vocês que se prontificam ou vem uma demanda de uma cooperativa?
vem uma demanda de um determinado ponto do mercado? É uma boa pergunta. Cooperativa, vocês atendem também? Atendemos. A demanda é muito, muito relativo, depende. Essa é a resposta do agrônomo. Do administrador. Depende. A demanda vem, às vezes, do produtor, às vezes vem do nosso cliente, da cooperativa, da distribuição, da própria venda direta. E às vezes a gente vai com a demanda, né? A gente precisa levar aquela informação, a gente precisa chegar, atingir aquele público. Então a gente vai com a demanda. Nós criamos a demanda, né? Vocês criam a demanda. Então, e às vezes a demanda vem do cliente. Então Fiquei é muito curioso. relativo. Você falou que a demanda também vem do produtor, do cliente, da cooperativa. Existe um canal de comunicação para que o produtor possa entrar em contato, assim? Ou ele já sabe, a Fernanda ela vai vir aqui num dia de campo, ou eu peguei o telefone dela, eu já mando uma demanda para ela. Ou existe um canal mesmo específico para isso? É um relacionamento, né? Não existe o canal, são as pessoas. Então, o produtor, ele compra na cooperativa tal, ou ele compra na distribuição tal. Então, ele já tem um vínculo, né? Sim. Ele tem um consultor que atende ele, e aquele consultor tem um RTV, um RC que dá suporte para ele. Sim. E o RC e o RTV tem um time de desenvolvimento que dá suporte para eles também, junto com a pesquisa. Então, virou um elo ali que tá todo mundo interligado. Relacionamento, comunicação, dia a dia. Exatamente. Né? No dia a dia, né? Tá Entendendo a dor do produtor. Tá o tempo todo ali batendo papo, interagindo, né? Porque não dá pra esperar. É dinâmico até essa questão da praga, né? Às vezes não tá esperando, surge, consegue ver um ponto e todo mundo se mobiliza ali para poder atacar ou agir, né? No tempo certo. Resolver o problema. E uma dúvida também, assim, nós entendemos essa cadeia, como você explicou, que é a pesquisa, o desenvolvimento, o suporte de mercado e o produtor. Existe já tem esse caso, ou você já presenciou algo semelhante que a informação chegou do campo para desenvolver um novo produto? Isso já aconteceu com vocês, assim? Você levar a informação para o setor de pesquisa para que desenvolva ou melhore um novo produto? Sim, sim. O problema vem do produtor, né? Às vezes a pesquisa está muito alinhada com a lupa em cima das soluções de descoberta de produto, mas às vezes normalmente o produtor tem um problema lá e usava esse inseticida aqui, ele funcionava e não está mais funcionando. O que nós vamos fazer agora? O que vocês têm? Que ferramenta a gente vai trazer agora para resolver o meu problema? Essa planta daninha aqui eu sempre controlei com o herbicida X. Não consigo mais. Então agora eu preciso de uma ferramenta nova. O que vocês têm? Aonde a companhia está indo? O que tem de novo para resolver o meu problema que antes acontece do produtor chegar e falar para você, olha, esse defensivo aqui que eu sempre usei não está funcionando, mas eu acho que os últimos lotes ele está vindo mais fraco porque não está resolvendo. Acontece. Mas não é? Sim, é claro. E aí a gente vai entender o que está acontecendo que o produtor não está mais confiante naquele produto. E aí volta naquilo que a gente estava falando, né? A praga se adequou, se adaptou, se tornou resistente àquilo, e não é o produto que ficou mais fraco, né? Exatamente. O produto não ficou mais fraco, o produto segue na mesma concentração, mas o que a gente vai ter? A gente pode ter um alvo que está resistente, selecionou para resistência, e a gente pode ter outros vários fatores que podem estar afetando naquela performance daquele determinado produto. Horário de aplicação. Exato. Condição climática. Exato. Então, às vezes, o produtor, normalmente, às vezes, a informação não chega detalhada. Como que estava a temperatura, como que estava a umidade, como que estava o vento, que horário que aplicou, cedinho, finalzinho do dia, inversão térmica, né? Tem vários fatores ali que podem e vão afetar diretamente no resultado final daquela aplicação. Então, às vezes, não é o produto. Às vezes é o time de aplicação, o horário, a condição climática, a planta daninha está muito grande, o produto não vai funcionar, está resistente, essa buva está resistente a produto tal. Não. Estava fora do estágio, então a gente estava com problema, a planta daninha muito grande e o produto tem dificuldade para formar. Então não é produto, é manejo, é time, são vários fatores que estão atrelados ali àquela performance. E eu quero fazer uma observação importante aqui, vocês vão concordar comigo. Olha o tanto de informação que o produtor precisa ter para tomar suas decisões e fazer bem feito todos os dias. Então, as pessoas às vezes têm a mania de menosprezar o produtor rural porque está lá no campo, né? Da roça, né? Tanto, e não valoriza, mas olha o tanto de informação que essa pessoa precisa ter para tomar suas decisões e fazer certo como deve ser feito. E aí entra, claro, pode existir casos de pessoas que não têm todo esse calhamaço de informação, e aí entra a importância de quem? Do profissional,
do agrônomo, né, do responsável técnico, que vai, de alguma forma, levar essa informação para ele e dar esse suporte para que ele tome as melhores decisões, não é verdade? A presença em campo do profissional, do agrônomo, faz totalmente diferença, né? Para ele dar o suporte pro produtor, para ele estar ali no dia a dia com o cliente, vivendo, entendendo o problema dele, entendendo a dor daquele produtor, por que ele tá sofrendo, o que tá acontecendo, que problema que ele tem e como que ele vai resolver. O dia a dia. Para discutir, dialogar ali, encontrar a solução. Primeiro encontrar o problema, que às vezes nem sabe qual que é o problema, né? Eu lembro quando eu estava conversando com a professora Juliana Carrijo, que ela já esteve no episódio nosso aqui, ela comenta que algumas propriedades estavam sofrendo muito ela mexe com escultura. Muita mortalidade, os peixes estavam virando, né? E não sabia o que estava acontecendo, o produtor perdido. E aí eles começaram a procurar a própria universidade para trocar uma ideia. E a universidade foi até eles para fazer teste de água, né, oxigenação, aeração e tudo mais, e aí descobrir a possibilidade do problema, né? Então, assim, esse diálogo, seja com a universidade, Embrapa, empresas privadas que fazem o desenvolvimento desses produtos, eu acho que ele é muito salutar e todos têm a ganhar com isso, né? O produtor, as empresas, as universidades e o consumidor aqui da cidade que vai ser beneficiado com esse produto, né? Com certeza. É uma assim, cadeia, né? É uma cadeia que precisa ser fortalecida, valorizada e destacando aqui, nós estamos falando da aplicação de agrotóxicos, que é o que a gente percebe muito nas mídias, que é a crítica mais forte sobre o agronegócio. Porém, aqui na nossa região, nós estamos acostumados a ver a cultura da soja e do milho. Uhum. Mas esse é um produto que é utilizado em diferentes culturas em produção em grande escala. Então, nós temos na região sul uma produção forte de arroz, uva, maçã. Aqui no sudeste nós temos a laranja, o café, enfim. Então, se hoje nós consumimos os produtos que nós consumimos, é por conta de toda essa tecnologia que vem sendo desenvolvida para culturas em grande escala. E a importância do agrotóxico para que essa cultura ela aconteça de forma segura, saudável e que ela chegue na quantidade que a gente precisa, escala. Né? Em escala. Exatamente. Por isso que a informação se faz muito importante para o maior número de pessoas possíveis e você atua diretamente com a informação na mão, né? Literalmente, assim, repassando para o time todo. Olha o papel importante. Sem dúvida nenhuma. Mas, pessoal, eu acho que a gente já pode ir partindo para o final. Nós já batemos um papo aqui. Eu tenho certeza que a gente não tem muito assunto ainda. Com certeza tem muito assunto ainda que a gente pode bater papo aqui. Dá para gravar até outro episódio aí, se deixar, né? Com certeza. Mas eu acho que em função do horário, da nossa convidada também, que tem outros compromissos, a gente precisa encerrar por aqui. Mas para finalizar, Fernanda, manda um último recado aí, algo que você tenha a dizer aos produtores, né, aos trabalhadores, enfim, à comunidade em geral. O que você pensa, o que você fala sobre os agrotóxicos, é seguro, não é seguro, pode consumir produtos à vontade, sei lá, o que tem na sua cabeça aí, alguma fake news que você enfrenta todos os dias aí, algo que você acha que seria relevante e importante que as pessoas soubessem, partindo de você, uma pessoa que está aí nessa área do desenvolvimento de mercado, em contato com os produtos, com os produtores no dia a dia, como a Ana falou. Manda um recado aí, a câmera é sua, fica à vontade. Então, Fábio, a agricultura, o agronegócio, às vezes ele é muito criticado, né? Exato. Mas só quem está vivendo no dia a dia do produtor sabe as dificuldades do produtor. Então, o produtor sofre com o preço, o produtor sofre com o clima e o produtor é muito criticado ainda. Muitas vezes por pessoas que, às vezes leigas e que, às vezes não entendem realmente o processo, né? E acaba criticando o produtor sem entender o processo. E a gente precisa, para o produtor ter a lucratividade dele, a gente precisa, sim, estar ali no dia a dia dando suporte para ele, auxiliando ele, trazendo ferramentas, por exemplo, os defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né? Que são ferramentas para ele ter aquela lavoura dele, para ele plantar o soja, para ele plantar o arroz, o café, a banana, a maçã, né? E que aquela planta consiga expressar o máximo potencial produtivo dela para a gente ter a oferta de produto no mercado, né? Então, o que a gente quer? O produto, os defensivos, eles vêm como uma ferramenta para o produtor, para garantir essa massa potencial produtivo de determinada cultura. Então, o que a gente orienta e o produtor faz? Aplica no momento correto, a gente defende a reentrada na área, o residual do produto. Então, se o produtor
fizer e ele tende a fazer certinho, a gente vai ter garantia de produção e alimentos saudáveis e seguros também. E a gente precisa produzir e a gente precisa desses aliados, né? Sem essas ferramentas, sem os defensivos, a gente não consegue produção. Então, alimentar o mundo. Exatamente. E a gente tá aí para dar o suporte para ele no dia a dia. Que bacana, muito obrigado então aí pelo seu recado, né? Extremamente importante, né? Obrigado também pela sua visita, a ter aceito o nosso convite de vir aqui hoje conversar. Como você viu, é um bate-papo bem tranquilo, dinâmico. Passou o tempo que a gente nem percebeu. Mas, assim, essa é a ideia. Levar informação e conhecimento para as pessoas no máximo que a gente puder. Aqueles conhecimentos mais profundos, assim, que as pessoas têm mais distância, né? Que eu acho que é o mais importante. Para que leve conhecimento e as pessoas entendam como é que funciona toda essa dinâmica do agronegócio. Vamos combater as fake news de verdade. É isso aí, eu acho que todo mundo tem que fazer seu papel, né? E assim, de fato, a gente leva a informação ao produtor, mas é com ele que a gente aprende muito também. Sem dúvida. A gente mais aprende do que ensina, né? Sem então, dúvida. O nosso dia a dia, nossa presença no campo é gratificante. É isso aí. Então, partindo aqui para o encerramento, Ana, nossos últimos recados, né? Aqueles recados importantes que não pode faltar. Pessoal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Curte, porque assim o nosso vídeo chega para mais pessoas também. Comenta se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão e ajude o podcast do Agrociência a ir mais longe com informação de qualidade. É isso aí, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Exato. Então, muito obrigado, Ana, por você ter vindo lá de Amambai para bater esse papo hoje. Obrigado, Fernanda. Obrigado por você ter acompanhado esse episódio até aqui conosco. Segue aí as considerações e as recomendações da Ana, não perca nenhuma. E continue com a gente que muita novidade ainda tem por vir. Até o próximo. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.